Opinião Tech é um oferecimento do Sistema FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará. E aí, galera, você acompanha a partir de agora mais um Opinião Tech, nosso videocast de inovação, tecnologia aqui do Opinião CE. Eu sou o Rodrigo Rodrigues, sou o host da nossa conversa e hoje a gente fala de um tema essencial, saúde mental no mercado de trabalho e como uma startup cearense une tecnologia, inovação, ciência de dados para resolver esses problemas que são do cotidiano de todo mundo. Tenho o prazer de receber aqui o Alex Mesquita, que é CEO da Amarelo. Seja muito bem-vindo. Agradeço o convite. Para mim, pessoal, é um prazer enorme estar aqui. Falar sobre saúde mental é meu dia a dia há mais de quase 20 anos. Então, poder contribuir um pouco e contar um pouco da história da Amarelo é maravilhoso para mim. Bacana. Alex, se você pega os dados do Brasil, a gente está falando de 3 bilhões que o Estado, de alguma forma, né, as empresas, há um prejuízo, né, financeiro envolvendo esse tema, né, por conta de afastamentos, as situações do mercado de trabalho como um todo, né? Como é que surge a Amarelo nesse contexto, né? E que tipo de soluções a gente traz dessa startup cearense que inova também nesse ambiente que é tão importante? Rodrigo, eu gosto de dizer que toda startup tem uma história estranha por trás, né? Se não tiver história estranha, tem uma coisa errada, né? A Amarelo nasceu, na realidade, não como Amarelo. Ela nasce de uma ideia, né, que eu tive. Fui gestor de um hospital psiquiátrico de Fortaleza durante 17 anos. E após retornar de uma jornada que eu passei em pouco tempo no ERP, eu entendi que saúde mental era algo totalmente possível de ser feito, um atendimento online, até como é hoje em dia, mas eu estou falando aqui, pessoal, de 20 a 2020, bem da pandemia. E aí, ao retornar, a ideia inicial era que, como é que eu consigo cuidar das pessoas em casa? Como é que eu consigo dar cuidado em saúde mental para pessoas que precisavam se internar em casa? Não no modelo home care, que já é um modelo bem conhecido, mas no modelo realmente de uma possibilidade de internar a pessoa com toda a estrutura. No desenvolvimento do projeto, que nasceu lá com essa ideia, virou Amarelo, né? A gente criou lá a marca, estruturou o conceito de Amarelo e a gente percebeu que o mercado corporativo começava a precisar disso bastante por causa principalmente do momento da pandemia. A pandemia ela trouxe uma visão clara. Não foi a pandemia que estourou isso. A gente já é o país mais ansioso do mundo antes da pandemia. A quinta em depressão antes da pandemia. Só que na pandemia, como todo mundo foi para casa, isso foi colocado em cima da mesa. E aí a gente ali, a gente começou o primeiro teste em 20, um teste que a gente fez ali para poder validar já inicialmente a capacidade de entrega do serviço e o serviço ser entregue, validamos. Em 21, fizemos um teste de fogo, onde a gente atendeu ali durante 90 dias gratuitamente, segundo ano da pandemia, já como Amarelo, mas ainda no modelo B2C, então ainda era a entrega da terapia online para o colaborador, no caso para pessoas físicas, sociedade em geral. A gente fez 90 dias com 14 psicólogos e 4 psiquiatras, foram 3.500 atendimentos, mais ou menos 2.000 pessoas atendidas. Então, validamos uma ideia, validamos que havia ali uma necessidade da sociedade e que havia a possibilidade de acontecer, e aí percebemos que começava-se a haver uma movimentação de mercado para que isso fosse levado, já sendo levado fortemente para o ambiente corporativo. E aí veio várias acelerações, entramos em aceleradoras aqui, na época o BS Innovation, passamos por Ninda Hub, Inovativa Brasil, fomos selecionados para BID ao Cubo Norte e Nordeste, BID ao Cubo Diversidade, Unifor, então foram vários, eu digo sempre, foi uma jornada de muito... Uma preparação intensa, né? E por quê? Porque eu sou um cara de 48 anos de idade. Então, assim, quando a gente entrou para esse mercado, apesar de eu ter tentado montar, e ter uma historinha antes, uma startup de fintech, cheguei a montar a fintech e tal, com alguns amigos, mas a pandemia veio, a gente acabou desistindo, porque não tinha como competir com cartão no mercado no meio da pandemia, com tudo fechado. Essa ideia, esse formato de entrega de serviço, de modelo de startup, a gente precisava entender e conhecer, e que é diferente completamente de quem atua dentro do ambiente de saúde, é um mundo diferente. Então, participar de várias aceleradoras, ter sido selecionado por várias, ter sido em primeiro lugar na Inovativa Brasil
de 23, nacional. Então, isso foi muito importante porque a gente aprendeu muito. E o Ceará ele foi construindo também uma ambiência para desenvolver esses modelos de projeto, né? Com certeza. A gente pegou ali no início do BS Innovation, o primeiro batch do BS Innovation, que hoje é a Cordel Hub. A gente, logo em seguida, fomos para o Nina, também, que estava também, se não me engano, no segundo ano do Nina. Fomos para a Unifor depois. Então, a gente pegou ali o início onde começava a se desenvolver centros de inovação, hubs de inovação, e começava a ter essa condição de você ter uma estruturação melhor e conviver nesse ambiente. Porque eu digo que, apesar de todas as mentorias que a gente recebeu, fantásticas, mas o convívio entre os pares faz muita diferença. Você pode discutir com o CEO de uma outra empresa que tem uma outra solução. Então, a gente chegava num ambiente onde tinha uma pessoa que mexia com RP, o outro fazia curso de idiomas, o outro tinha uma solução de recrutamento, o outro tinha uma solução... Então, assim, você sentar e discutir, né? E eu vi também exemplos antes do estado de Ceará, como Suri, como Hub Local, a gente sentar... Isso vai te dando o entendimento e te mostrando os caminhos para você traçar, e para você não bater cabeça em coisas que você sabe que você vai errar e você fica teimando porque você não escutou o cara que te falou. Olha, para cá não vai muito. Não dá para insistir muito no erro dos outros, inclusive. Se a pessoa te fala, olha, Alex, esse caminho aqui eu já fiz e não deu muito certo, você vai de novo lá, é meio querer achar que você é um cara muito bom para você achar que vai fazer diferente. Alex, e tem uma questão aí com o nome que é interessante também. O amarelo vem do Setembro Amarelo, né? Um mês dedicado à prevenção. E tem o Elo também. Explica um pouquinho como é isso. Assim, quando eu for montar o projeto, eu sou um cara que gosta muito de marca. De conceito. Eu acho que as pessoas precisam entender os valores. Eu acho que tem que estar muito claro. A sociedade, ela gosta de ter... olhar para aquela empresa e entender quais são os valores, o que é que ela faz. E às vezes essa comunicação é mais difícil, você tem uma marca muito perdida, né? Quando a gente contratou a empresa que fez com a gente a montagem do nosso brand, a gente acabou dando, realmente, vou dizer a vocês, uma sorte. Não foi algo tão... Foi pensado. Nós chegamos, sim, no amar.elo, que é de amor, de cuidado, porque... O ambiente, pessoal, de saúde mental é um ambiente muito duro, principalmente quando você entra na questão da internação. Há muito preconceito, não é pouco não, é muito preconceito ainda com alguém que passa por um sofrimento de saúde mental. Apesar de que, na sua grande maioria, isso não interfere na vida da pessoa. Ela pode conviver com aquele transtorno e ser uma pessoa ativa. Mas, infelizmente, a sociedade tem um conceito de que se aquela pessoa tem uma doença mental, ela é um incapaz. Ou é uma pessoa estranha que eu tenho que ter medo dela. Enfim. Então, tem uma falsa relação com fraqueza também. Total. É uma relação que ela é posta, foi imposta e foi criada. Eu digo até que qualquer filme que você assistiu, ele não fala a realidade, porque eu entrei em saúde mental em 2007. Eu nunca vi uma camisa de força. Então, só para você ter ideia. Então, como é essa lógica? Então, assim, a gente traz um conceito que primeiro, amar as pessoas. Amar essa pessoa, cuidar dessa pessoa que já está tão sofrida. Segundo, eu tenho que ser a ela um elo entre a condição que ela está e a condição que ela deve estar. Legal. Então, eu vou trazer para ela, primeiro, um cuidado diferente, porque eu preciso entender a condição dela. Eu preciso estar disposto a ouvi-la e não julgá-la. Eu não posso julgar essa pessoa. Eu tenho só que escutá-la e ajudar. Então, eu tenho que amá-la, cuidá-la. E eu tenho que ser um elo. Eu tenho que pegar na mão dela e ajudar ela a chegar onde ela precisa. E em saúde mental, essa passagem ela não é fácil. Porque a pessoa passa por várias situações onde ela vai negar a condição que ela está. Onde ela vai ter medo da condição que ela está, onde ela vai ter vergonha da condição que ela está. Então, se eu não for esse elo para ela, com esse olhar de cuidado, eu não consigo fazer ela se cuidar. Então, é amar.elo, e aí, lógico, a gente vai para o NPI, quando o bloco está lá, a marca está válida, não tinha problema, e podia registrar, Deu certo. Foi muito bom. Tanto que a gente registrou a marca em todas as
as áreas que eram possíveis, que eram 5, sem problema. Então, assim, foi... Eu gosto de dizer, foi uma conjunção de momentos e que veio até essa marca que, assim, eu sou apaixonado pela marca. A marca, ela é muito legal. Alex, quando a gente vai falar, quando a gente leva esse debate para um ambiente corporativo, para o mercado de trabalho, você tem, em 2024, quase 500 mil de afastamentos no Brasil por conta de questões envolvendo saúde mental. 472 mil afastamentos, né? E aí tem uma questão também, não são necessariamente 472 mil pessoas, né? Mas são 472 mil afastamentos, que é um número já grande, né? Que salta aos olhos. E o Amarelo, né? Amarelo, ele chega com a proposta também de ter uma função social, essa startup com uma função social. Como que a gente encaixa esses dois debates com o serviço que é oferecido hoje? A Amarelo, ela é uma startup de impacto social. Nós atuamos diretamente em 2 ODS. A ODS 3.4, onde eu estou ali, o Brasil é signatário, onde existe uma discussão internacional sobre a redução do número de suicídios no mundo. Só para vocês terem ideia... Ligado à Organização Mundial da Saúde, com todos os parâmetros internacionais. Exatamente. Então, há toda essa estrutura. Então, o Brasil, para você ter ideia, em 23... o número de pessoas que cometeu suicídio, segundo o DataSUS, foi maior do que quem morreu em acidente de moto. Isso são os números oficiais, sem contar a subnotificação. Então, olha como esse é um problema. Então, a gente entra nesse processo. E tem uma outra, que é a 8, vou faltar agora o ponto, mas é o trabalho análogo. É você trabalhar em locais que não te dão condição de trabalho adequado. Seja a escravidão ou qualquer outro tipo de situação que te coloque numa situação de fragilidade, de desconforto. Então, é tanto que, Rodrigo, a gente foi premiado em 2022 no Startup Awards da AB Startups, entre as 3 startups nacionais de impacto social. Então, a gente sempre olhou para isso. Olhar o ambiente de trabalho, olhar esses números, esse número que você colocou aí, só para vocês terem ideia, pessoal, era a média de 250 mil afastamentos até 23. Então, assim, é um assustador. Mais que duplicou, né? E aí eu trago para vocês um número que é bem interessante, o pessoal às vezes não olha para isso, ó. 92 dias a mulher, 105 dias o homem. A média em cada afastamento desse. E a faixa etária, 41 anos de idade. Então a gente começa a desmistificar algumas coisas, tá? Primeira clareza que é muito tempo. Olha como é importante você prevenir. Porque se você afasta, 4 meses, quase, de 1 ano. Sim. Nossa, é muito tempo. Segundo, que não é o jovem que está sofrendo com isso. Não é o jovem que está se afastando. É uma pessoa madura. É uma pessoa nos 40 anos. Ele não é mais um jovem. Vamos dizer, é um jovem porque vamos viver até 100 anos, né? Agora, a juventude agora vai até os 50. Sim. Né? Mas assim, é uma pessoa que tecnicamente... É uma pessoa já construída, né? Que já está no mercado há um bom tempo. Inclusive, eu trago muito isso porque, tecnicamente, essa pessoa tende já a estar em cargo de liderança. Já percorreu aquela trajetória inicial, depois dos 25, quando ela começa, né, no mercado de trabalho, da faculdade, então ela tem ali 15 anos de mercado, ela já se colocou tecnicamente em um cargo, geralmente já está atuando como líder. E eles são que estão mais se afastando. Sim. E a geração qual é? A milênio. Então eu trago esse número porque para ficar claro, né, onde está essa compressão, onde está essa estrutura. E no senso comum não é isso que se não pensa, é isso. né? Não é isso. No senso comum não é isso. No senso comum é o jovem que é... Não é o jovem que está se afastando. Não é o jovem. Não é o garoto de 20 anos, não é a menina de 25, não é o jovem de 30 ainda. Não. É um homem de 41 e a mulher de... A idade, inclusive, no censo, é a mesma. É 41 para o homem quanto para a mulher. Há direcionamentos que nos apontem os motivos para isso? Ou assim, os principais motivos para isso? Olha, não existe um estudo deixando claro o porquê disso. Existe sim o quê? Como o Brasil é o país mais ansioso do mundo há quase vamos dizer aqui, 8 anos pelo menos.
E aí a gente pode listar aqui os motivos que são muitos. Muitos. Se a gente começar a listar aqui o porquê nós vivemos um país ansioso, não precisa falar, né? Tudo no Brasil te gera algum tipo de ansiedade, seja onde você morar. É o país o quinto em depressão, certo? Então, assim, a sociedade ela reflete na empresa. Então, se eu tenho uma sociedade que, infelizmente, está sendo comprimida, eu não tenho como, diferentemente, minha empresa não também ser comprimida. Eu sou um reflexo da sociedade que eu vivo. Então, dizer por que isso está aumentando é porque a situação está piorando em muitos casos. Agora, tem um lado também, Rodrigo, é o seguinte. A gente também tem uma mudança de quê? Com o surgimento das redes sociais, e principalmente com uma condição em que influenciadores, pessoas de destaque, começaram a verbalizar abertamente a sua condição de fragilidade emocional, aumenta o debate. A população aumentou o debate e a população começa a falar sobre o assunto. Então, antes, quem guardava isso com medo e com vergonha, começou a... Opa, peraí, então eu posso começar a falar sobre isso. É tanto que, se você vai para a geração Jay-Z, a terapia já não é algo quase que obrigatório. Como assim? Terapia? Pô, tem que fazer terapia. A minha aqui é a X, não terapia. É bom tomar uma cerveja, capinar um arado e jogar uma bola que resolve a tua terapia. Então, assim, há esse lado também. Eu entendo que a gente começa a ter uma discussão mais aberta, que isso é muito importante, onde se começa a realmente a ter a liberdade de dizer, olha, eu estou precisando me afastar porque eu estou com um problema de ansiedade e eu preciso me afastar. Coisa que isso não se falava. Evidentemente, as mulheres, elas são destaque nisso. E aí eu vou deixar um ponto muito claro. Não é porque a mulher é mais frágil. É porque a mulher fala. Tem mais coragem, né? Quem mais comete suicídio é homem. Então quer dizer que o mais frágil é a mulher? Não é. É porque o homem não fala. O homem tem medo de verbalizar isso, porque não pode. Ele é homem, ele é forte. Nordestino, como nós, nossa senhora. A questão cultural é muito forte ainda, né? É muito olhado como algo negativo falar sobre isso. A mulher não. Ela não tá nem aí. Ela é frágil mesmo. Já é colocada como frágil, então ela levanta a mão e diz, olha, preciso de ajuda. E nós vamos... Então, assim, é lógico que as mulheres, elas são um público maior, porque elas procuram ajuda, mas, por outro lado, quem mais tempo se afastou foi o homem, 105 dias. Quem mais comete suicídio é o homem. Então, a gente tem um jogo aí que a gente precisa entender que está caminhando, eu acho que é muito bacana, está caminhando para uma perspectiva muito boa, onde as gerações mais novas não aceitam mais não ter esse tema debatido e não ter um ambiente saudável. E aí a gente vai entrar numa lógica de segurança psicológica, que é uma lógica muito mais ampla, que o Google, por exemplo, no projeto Aristóteles, ele definiu claramente que um grupo de pessoas produtiva, ela tem que ter prioridade. Ele fez um estudo dentro do Google, tá? Depois procura projeto Aristóteles Google. E ele estudou para descobrir qual eram as 5 coisas que faziam um grupo ser produtivo dentro do Google. Em primeiro lugar, a segurança psicológica. Então lá ele sabe que se não houvesse segurança psicológica, que é o grande arcabouço que nós temos aqui, se eu não tiver um ambiente onde eu estou seguro psicologicamente para me desenvolver e trabalhar, a minha produtividade cai. Perfeito. Ponto. Não foi o Alex, não foi foi o Google, que foram centenas de estudos. Esse debate da importância, eu acho que já é um debate mais superado. Né, que é importante, e aí quando a gente pega os números, quando a gente vê a quantidade de afastamentos, quando a gente vê o prejuízo financeiro que as empresas têm, ou que o Estado tem por conta disso, olhando friamente, claro, né, a gente já vê esse impacto. Eu imagino que muito disso você encontra no dia a dia, na prática, nas salas, né, no ambiente de trabalho como um todo. E a Amarelo propõe uma jornada do cuidado. Isso. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que isso funciona na prática, o que é essa jornada do cuidado e como é que isso funciona na prática. O que a gente traz para o mercado diferente que você encontra hoje na maioria? A lógica muito mais é de governança em saúde mental. A Amarelo, ela é uma startup de saúde mental, que é parte da rede CC, que é uma rede de saúde. Qual é o meu objetivo como Amarelo?
identificar preventivamente a possibilidade de um adoecimento que pode te levar a um afastamento. Então a gente tem uma lógica que vários tipos de situações que levam ao afastamento por saúde mental são totalmente preveníveis. Então, uma ansiedade, um quadro depressivo, um quadro de estresse, ele pode ser previamente identificado, onde eu posso, dessa forma, cuidar desta pessoa, não deixando ela se afastar. A gente não quer que as pessoas se afastem, porque não faz sentido. O afastamento não é bom para ninguém. Para ninguém. Nem para ele, colaborador, que vai ficar em casa, adoecido, dependendo do INSS, e nem para a empresa que perdeu um profissional. Então, nessa nossa lógica de governança, o que é? Muita empresa, Rodrigo, e está tudo certo. Quando a pandemia veio, ela correu para alguma coisa. E tivemos um boom de benefício de terapia, onde a terapia era o grande válvula de resolução de tudo. Contudo, a maioria das empresas ela simplesmente não deu a terapia. Uhum. Ela deu a você a possibilidade de comprar uma terapia mais barata. Começamos logo por aí. Algumas deram. Mas uma lógica de governança, de uso de recursos, só isso aqui já é final. E sinceramente, pessoal, pensando em adoecimento, todo mundo não precisa de terapia. Então, chega a merda da seguinte lógica. Eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou fazer como um bom na saúde. Eu vou analisar o seu ambiente. A primeira coisa que eu faço é entender como é que a sua empresa está, olhando para as pessoas. Então, eu vou fazer uma análise. E você está falando na prática mesmo. Prática, quando o Amarelo chega lá. Foi contratado por uma empresa. A primeira coisa que eu vou fazer é te dar consciência da tua situação. Tanto você, colaborador, você vai responder lá um teste, são 53 perguntas, você vai gastar 15 minutos. Eu até brinco que a pessoa fala, mas são 53 perguntas. Eu disse, rapaz, tu fica 1h30 no TikTok passando vídeo e não quer parar 15 minutos para responder uma coisa que é por tua saúde. Não nem aí lembra, a pessoa olha assim, vídeo. Tem razão. Eu disse, cara, responde as perguntas. E aí nessa hora eu te dou a consciência de como é que você tá. E aí a consciência qual é? Se eu estou doente. Não, pessoal. Saúde física, saúde financeira, sono, relações pessoais. Existem 7 áreas que a própria OMS coloca que são fundamentais para o bem-estar mental. Então eu vou te mostrar como é que tu está nessas 7 áreas. Porque se a tua saúde financeira estiver ruim, desculpa, você vai eclodir num problema de saúde mental, numa ansiedade, num estresse. A gente já está falando do índice? Já demos um índice de bem-estar, que é o nosso IBEA, e dentro dele eu quebro em 7 áreas. Legal. Então eu vou dizer, por exemplo, Rodrigo, tua higiene do sono não está boa. Não está dormindo bem. Pessoal, desculpa. Não dormir é ponto crucial para vários casos de adoecimento. E aí eu te dou a consciência. E aí, mas tá bom, agora eu já sei que eu não estou bem, o que eu faço? Aí eu te levo para uma jornada de conhecimento. É preciso ensinar as pessoas sobre esse tema. Esse tema não é um tema simples. Então, eu te coloco ali dentro de uma jornada onde você vai ter lá 14 jornadas diferentes. Cada jornada mais ou menos tem 10 vídeos de 5 minutos, tá? Onde eu vou te ensinar qual é a importância da higiene do sono. Por que você precisa cuidar disso? Por que você não deve ficar até às 3 da manhã assistindo série e querer acordar às 8? Você não vai dormir 5 horas bem. E o que é que você faz para isso? Então, lá eu tenho todos os vídeos, todos não, porque tem 2 vídeos que um é uma nutricionista, que a alimentação é ponto crucial, e o outro é educador físico, porque educação física, cuidar do corpo também é crucial. Todos os outros são psicólogos que vão te ensinar de forma didática, simples e de forma correta, não um vídeo perdido do influenciador que não sabe nem o que está falando no TikTok. O que é aprofundar? E aí então assim, nessa primeira etapa, eu dou para você, colaborador, a consciência, porque é importante colocar uma coisa seguinte aqui. A minha saúde é de minha responsabilidade. Então eu tenho que trazer a pessoa para dizer, amigo, a empresa está te dando a oportunidade de você se cuidar. Mas se você não se cuidar, a empresa não pode tomar conta de você. Então preciso que você venha. Para a empresa eu gero uma série de dados, que são dados globais, não são dados individuais, existe uma lógica ética. Eu não vou passar para a empresa nenhuma informação sua. Tanto que esse índice, Rodrigo, quando você chega na fase final do processo, que é a terapia, o próprio psicólogo ele não tem acesso ao seu índice, a não ser que você entregue para ele, tá? Preservar a pessoa é coisa importante.
Passado isso, eu começo com a primeira coisa que a gente tem que lembrar. As pessoas têm muito medo e não ter vergonha de falar com o psicólogo ainda. Aí o que eu faço? Eu dou um chat para ela, com um psicólogo. Uhum. Não é chatbot, não é IA. A Rede CC, a Amarelo e eu somos muito responsáveis por Sim. entregar coisas que são realmente validadas. Ainda não existe uma validação científica segura para se utilizar qualquer tecnologia para fazer esse primeiro acompanhamento. Eu posso ter até um chatbot para fazer uma pesquisa, eu posso ter até uma IA para iniciar um processo. Mas quando eu vou ter uma conversa, onde eu vou ter que entender Tete o a que o tete, outro né? está falando, por mais que seja por texto, eu preciso de gente capacitada para analisar. Então, um psicólogo que está lá com a gente, ele vai receber essa mensagem, é um chat, com o WhatsApp, no aplicativo, e ele vai começar a conversar com você, começar com o que você quiser. Quanto tempo você quiser, o que você quiser. Só que por trás tem um ser humano capacitado para isso. E aí, lógico, se ele percebe, como aconteceu várias vezes, que você está precisando de um cuidado mais específico, ele vai te dizer, vamos fazer o seguinte, Rodrigo, vamos marcar terapia, Legal. vamos para uma sessão. Ah, mas eu tenho vergonha. Mas tem vergonha por quê? Então ele vai te ajudar a tu chegar onde tu precisa chegar. E aí vem a primeira ferramenta de cuidado, que é o plantão psicológico. Uhum. Olha, eu vou te falar o seguinte. De 10 atendimentos que eu faço, apenas 2 precisam de uma terapia por um longo tempo. A grande das pessoas, Rodrigo, ela está desconfortável. A gente tem que separar o que é desconforto emocional do que é adoecimento, transtorno mental. O desconforto emocional é o Alex acordar de manhã e, por um acaso, o meu passarinho morreu. Se eu tenho um apego muito grande a esse pássaro, eu vou ficar muito triste, não vou? Há um sofrimento ali. Há um sofrimento. Eu briguei com a minha esposa, eu bati o meu carro, eu não estou com uma situação financeira ruim, eu não estou conseguindo, eu estou travando porque eu não estou conseguindo andar. São situações de desconforto Sim. que, se não forem cuidadas, elas vão eclodir no adoecimento. Então ele procura um psicólogo, o psicólogo vai tratar aquele assunto específico e em até 6 sessões vai te ajudar a se organizar. Começa com uma triagem geral e Isso. aí há um Mas atendimento personalizado. Mas nesse é uma ponto. triagem já Sim, resolutiva. entendi. Porque no protocolo, que são 4 sessões mais 2, o psicólogo já vai resolver aquilo que você trouxe. E já vai sair dali com aquilo que você trouxe organizado para você caminhar a sua vida. Agora, se o psicólogo, ao conversar com o Rodrigo, identifica que o Rodrigo tem alguma coisa que no iceberg está só a ponta, aí ele vai lá e faz uma pequena mudança no sistema e informa a gente que não, o Rodrigo agora precisa de ir realmente para um psicólogo, que esse caso também é, mas para um outro profissional também tem isso, tá? O psicólogo que faz o plantão, ele não é o mesmo que vai acompanhar, é como uma UPA. Tu vai numa UPA, tu vai ser atendido rapidamente ali, vai resolver aquela situação e depois procura um especialista. Aí, sei lá, para um especialista daquilo que você trouxe, e aí você vai ficar em tratamento o tempo que você quiser. Perfeito. Mas assim, nessa lógica, o que acontece? Eu vou colocando as pessoas dentro daquilo que ela precisa. Se a pessoa está muito bem, ela já tem ali um conhecimento sobre ela, já tem uma jornada de conhecimento, já tem um chat para ela conversar. Se ela já demonstrou, já se sentiu desconfortável, ela já pode procurar um primeiro atendimento. E se a gente identificou que realmente ela está partindo para um adoecimento ou já está adoecida, já coloca em atendimento. No final, a ideia é que a gente consiga manter essas pessoas aqui dentro e que essa pessoa não tenha que partir para um INSS, para um afastamento realmente. E que ela se sinta acompanhada durante Isso. esse processo, né? E que ela se acompanhe nesse processo. E tem também, lógico, a gente também tem dentro da nossa solução, um atendimento especializado para situações de crise, que aí é muito quando infelizmente acontecem situações na empresa, acidentes, situações que fogem, né, ao controle, como o caso de colaborador que infelizmente veio a óbito, acabou no acidente o colega vindo a óbito, estava do lado, ou uma colaboradora que perdeu o filho no 8º mês de gestação. Então a gente também atua aí, já é diferente, né? A gente teve um caso bem clássico de uma empresa que a gente atende, que o gerente da loja teve um atropelamento na frente da loja, na cidade de Guaraciaba do Norte. E ele veio a óbito na mesma hora. Ele estava descarregando o caminhão. E aí nós fomos acionados, e isso é diferente, e atendemos os 4 colaboradores
para poder... Porque é um trauma muito forte. E aí que tá. Um trauma muito forte pode desencadear uma situação de saúde mental, porque o trauma muito forte pode desencadear isso. E também tem um outro lado, que se o Rodrigo chega lá, ou alguém chega pra gente para um atendimento, e o psicólogo percebe que há um sofrimento muito grande que pode levar a pessoa a tirar a sua vida, identificou-se ali que há um risco à vida, o psicólogo levanta a mão, chama o nosso canal, a gente entra em contato com a empresa, também já... Então, assim, é sempre proteger a vida, Entendi. é sempre manter a pessoa ativa, e a gente está no mercado de trabalho. Eu acho que a felicidade nesse ponto é colaborador trabalhando, produzindo, ganhando seu dinheiro, a empresa tendo um colaborador produtivo e fazendo dinheiro. Pronto, acabou, cara. Se tá todo mundo aqui, tá tudo bem. E que bom que a gente tá percebendo que isso é importante para a vida de todo mundo, né? E para a saúde financeira de todo mundo, para a vida de todo mundo de um modo geral. Antes de partir para o próximo ponto aqui, eu fiquei com uma curiosidade que eu queria que você sanasse também. Mas eu queria agradecer aqui o nosso parceiro nessa temporada, que é o Sistema FIEC, né? A Federação das Indústrias do Estado do Ceará, que acredita não só no podcast, no nosso videocast, mas que a tecnologia ela pode alçar o Ceará para um outro patamar, que é o que a gente já está vendo acontecer. Não é uma coisa que está passando despercebida. Então, agradecer também Sistema FIEC aqui por essa parceria. Eu vou reforçar porque o Amarelo foi selecionado em 22 pelo SESI. Que e bacana. o Amarelo fez todo o desenvolvimento de um projeto com o SESI através do edital do SESI. Então, só para reforçar o quanto o SESI, quanto a FIEC, quanto o Sistema S pode contribuir e contribui muito fortemente com isso. Que bacana. E tá num debate super importante agora, que depois a gente pode trazer aqui no nosso videocast também, que é a indústria 4.0, e a indústria 4.0 chega com uma outra visão, com mais sustentabilidade, mais saúde mental também, que está dentro ali dos eixos da indústria 4.0, que tem uns recursos bilionários aí, promete transformar essa indústria brasileira. A gente pode trazer isso em um segundo momento. Eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, que assim, a gente começou falando dos impactos financeiros, dos afastamentos, mas eu queria saber de ti também o que está levando na prática as empresas a procurarem esse tipo de serviço hoje. Qual o start, assim? Quando que esse empreendedor, né, que essa empresa percebe que isso é importante para todo mundo? Vamos lá. A gente tem, eu vou colocar 2 motivos principais. O primeiro motivo é bem mais simples. Rodrigo, o plano de saúde que hoje nós usamos, ele nasceu, se eu não me engano, se não faltar a memória, pessoal, aqui, da década de 30, tá? Como? Os cafeicultores... Essa data eu também tenho, não. Tenho que pegar aqui. Eu vou botar aqui, eu sei que foi bem lá para trás. Sim. Os cafeicultores tinham um problema. Quando o colaborador adoecia, ele não tinha como pagar um médico. E ele perdia um cara da lavoura, perdia a produção. Qual foi a grande ideia? Pegar uma caixinha e tirar um pouquinho do dinheiro de todo mundo, para quando tivesse um doente, eu pagar o médico. E aí surge o que até hoje existe, as caixas de assistência. E aí um senador de São Paulo institui e cria-se, a nível primeiro de São Paulo, cara, naquela época, né, as caixas de assistência. Aí isso tudo evolui até chegar onde hoje é o SUS, onde hoje são os planos de saúde. Então, a lógica da empresa colaborar financeiramente com a saúde do colaborador, ela existe e coexiste desde sempre, porque o colaborador saudável produz mais. Então isso aí é uma lógica. Se eu quero ter as pessoas mais produtivas e eu sei que o meu sistema de saúde não contribui para isso, eu preciso, porque é meu interesse. E aí, nesse processo, os números de afastamento de saúde mental crescendo, o número de pessoas, né, menos produtivas. A gente tem 2 pontos aqui, um fácil de medir, que é o absenteísmo. É fácil. Faltou, não faltou, veio, quantos dias foi. Então eu consigo medir qual é o meu absenteísmo. É fácil metrificar. Mas existe um que não dá, que é o presenteísmo, que é o Alex estar sentado na mesa não fazendo nada. Ele está presente, mas não está produtivo. E isso é muito comum. A pessoa chega, a pessoa não está bem, ela chega, ela senta, abre o computador, ou sei lá o que ela está fazendo, ela faz qualquer outra coisa. Levanta, vai no café, fala com a amiga. Quando ela vai olhar o dia dela, ela não produziu nada. Mas tá ali presente. Mas ela tá lá.
Fisicamente. Então, isso é o Sim. primeiro ponto que a gente está olhando. Então, as empresas precisaram perceber que ou elas começavam, e a pandemia foi muito importante para isso, olhar para isso, começar a investir nisso, porque a segurança psicológica desenvolve melhor as pessoas mais bem psicologicamente vão produzir, mas eu nunca ouvi falar uma pessoa mal psicologicamente conseguir produzir. Não dá. Como é que você vai ser criativo se você não tem que estar bem Sim. psicologicamente? E é o que mais cobram, né, hoje. Não dá. Proatividade, criatividade. Com a IA, isso aqui é o ponto... Se isso aqui já era uma coisa... A nossa cabeça já era uma coisa primordial, com a IA ela está ficando cada vez mais, porque o ser humano, a relação humana e a capacidade que a IA nunca vai ter do ser humano é que vai diferenciar. Então esse lado aqui é um. O outro lado é a geração, que aí eu falo, graças a Deus, Sim. que a geração é sempre um diferente da outra. A geração, principalmente a que está chegando no mercado, a geração Jay-Z já é assim. Eu fui criado para trabalhar. Eu fui criado para o trabalho. Eu não fui criado para ser um ser vivo e ter trabalho. Fui para trabalhar e, se desse tempo, Sim. eu fazia qualquer outra coisa. A primeira coisa mais importante da minha vida é trabalho. É assim que meu pai era. Sim. É assim que a minha geração, que eu nasci em 77, então até ali os anos 80, até 80, quando vira a geração, era assim que se pensava. A geração milênio ficou no limbo, por isso talvez é a que está mais sofrendo. Mas a Jay-Z, ela disse o seguinte, não, eu tenho uma vida e dentro dela cabe o trabalho. Mas eu tenho que passear, eu tenho que ter férias, eu tenho que ter amizade, eu tenho que me cuidar, eu tenho que ter saúde. E se isso aqui começar a atrapalhar isso aqui, eu vou repensar esse negócio. Uhum. Por isso que não ficam nas empresas muito tempo. Há um grande problema com isso hoje. Mas é A porque turma eles não quer ficar. Porque assim, eles talvez por terem sofrido aos pais que tinham essa condição e viram muitos pais separarem, adoecerem, toda essa estrutura, é tanto que tem uma confusão muito grande hoje que não querem ser gerentes, não querem assumir liderança, porque viram o líder adoecer, então há essa relação ainda. Eles chegam no mercado e dizem, ei, turma, para ainda. Uhum. A minha condição psicológica ela é importantíssima para mim e eu quero cuidar disso. Então, a sua empresa tem uma atenção em saúde mental? Eu tenho uma disponibilidade de poder pedir ajuda? Não. Muito obrigado, vou para outro. Que tem. É simples. Então, Sim. Então, as empresas, primeiro, por questão financeira realmente, por entender que isso tem impactado financeiramente, que é preciso, por regulação de norma, vai a partir do ano que vem entrar em vigor uma norma de segurança, onde a empresa vai... Porque assim, até hoje, Rodrigo, a empresa não media o quanto ela poderia causar de adoecimento em você a nível psíquico. Então, quanto a sua exposição naquele ambiente ao estresse do trabalho, eu vou até faltar com... trabalho não é lazer. Sim. Então, tem estresse. Todo trabalho tem estresse, tá? Vamos logo por aí. Não, você vai... A tradução do trabalho é essa. Você vai para o ambiente estressor. O que vai entender é que ele tem que ter um nível de estresse que não vai te adoecer. Então, não se media o chamado risco psicossocial. Se mede o risco biológico, ergonômico, químico, né? Se eu estou exposto a uma coisa química, agente biológico, se a ergonomia, minha cadeira... Horário, né? Isso tudo é medido, e aí se eu, por um acaso, trabalho num ambiente que está muito frio ou muito quente, eu vou ter uma ferramenta que eu vou fazer para poder evitar que você adoeça. Sim. Vamos dar exemplo aqui, por exemplo, da pessoa que abastece veículos lá, o frentista. Ele tem que fazer um exame de câncer todo ano, porque a exposição lá ao benzeno pode causar câncer. Mas ele está trabalhando. Eu consigo tirar o fato que pode adoecer? Não, mas eu consigo tentar fazer prevenção. Sim. E no psicossocial isso não existia. Aí, com essa confusão toda que você falou, de números, de gasto de recursos, o governo foi, em agosto do ano passado, definiu o seguinte: a partir de, que era para ser maio desse ano, as empresas vão ter que metrificar. E vão ter que dizer, olha, nessa sala que nós estamos aqui, existe alguma coisa que possa fazer com que o Rodrigo adoeça psicologicamente? Isso foi adiado por um ano. A partir de maio de 26... Não adia mais. Eu acho muito improvável, porque o governo já deu 1 ano e meio quase de prazo para todo mundo se organizar. Então é difícil não haver um adiamento. Tudo é possível. O Brasil, a gente sabe que... Mas a expectativa é que em algum momento isso vai acontecer. Em maio é a expectativa. Então imagina o seguinte, eu, empresa, vou ter que dizer
que tipos de possíveis adoecimentos eu posso causar na sua mente. Uhum. E aí eu me torno responsável por isso. Então, olha o tamanho da perspectiva que nós estamos falando. Sim. Então, na hora que eu, empresa, emito um documento oficial que é assinado pelo técnico do Centro de Trabalho, um médico do trabalho, juntamente com um representante legal da empresa, que também assina, então ele não pode dizer que não está sabendo. E eu envio isso para um programa do governo, que é o E-Social, que vai para a mão do fiscal do trabalho e para a mão do juiz do trabalho. Olha o tamanho da responsabilidade que nós estamos colocando aqui. Então, se eu digo lá que a minha empresa, a minha função, vou dar um exemplo aqui. A pessoa falou para mim isso uma semana passada, eu não tinha me tocado disso. O garçom de um restaurante, ele tem risco psicossocial. Então, eu tenho que dizer que eu vou para onde agora, estava lotado. Aquele ambiente, barulho. Estressante. Altamente estressante. Ele vai colocar no programa de gerenciamento de risco dele que o ambiente dele é estressor. E ele vai ter que dizer o que ele vai fazer para mitigar o risco do estresse. O risco do estresse existe? Não tem como não existir. É um bar, é um restaurante. Não foge. Agora, o que é que eu vou oferecer para esse colaborador para que ele não adoeça por causa desse estresse que não tem como eu tirar? Alex, de um modo geral, você já percebe essa mudança de mentalidade dos donos? Não. Eles vão ser obrigados, né? A gente tem que olhar isso e ser muito sincero. Não. A grande maioria ainda não entendeu isso. Eu acho que talvez por isso o governo chegou e disse, espera aí, vamos começar porque a conta está ficando cara. Existe, assim, lógico, existe, Rodrigo, uma situação que é o seguinte. Ainda há, infelizmente, visões muito antiquadas e distorcidas do que é especificamente segurança psicológica. Há uma distorção que um ambiente seguro é um ambiente de coitadinhos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há uma distorção que eu não posso cobrar a pessoa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A segurança psicológica, um ambiente seguro psicologicamente, é um ambiente onde a pessoa pode se expressar com responsabilidade ética. Que a pessoa tem capacidade de poder discutir temas abertamente sem ser tolhido do assunto ou tratado de forma vexatória. Onde ela pode se desenvolver, mas é um ambiente onde ela tem que ser cobrada, onde ela vai ter que cumprir horário, onde ela vai ter que bater meta, entendeu? Só que aí... E o colaborador, na prática, que ele entende isso, ele percebe isso, ele vê diferença? Total. Porque o problema, Rodrigo, não é você ser cobrado, porque trabalho tem que ter cobrança, tem que ter regra. O problema é você ser cobrado e também ser massacrado. Onde você não pode virar para o seu gerente e dizer assim, eu não concordo com esse ponto, podemos discutir esse ponto? Tá tudo certo. Onde você é tratado como o famoso, que antigamente a gente falava, né, que quem manda quem tem juízo, manda quem pode, mas quem tem juízo. Isso não cabe mais. Não é assim que pode funcionar. Então, ainda existem, infelizmente, muitos gestores, muitas empresas que tratam isso com uma expressão chula que eu digo porque é frescura. Não é. Sabe por quê, Rodrigo? Esses mesmos que tratam isso como frescura chegam para mim no escondido e dizem, cara, tive uma crise de pânico e parei. Cara, minha esposa... Eles estão adoecendo. Só que eles não podem apresentar essa fragilidade porque empresário, infelizmente, ainda no Brasil, é super-herói. O super-herói não adoece. Só que o governo olhou e falou, amigo, peraí, vamos botar essa aqui na lógica. E eu não estou falando aqui, Rodrigo, de que tem que todo mundo é coitadinho. Não, eu estou falando que tem como, existem N cases no Brasil, de grandes empresas, tem como você ter um ambiente produtivo, de resultado, de crescimento, de performance, de meta, sem ter que massacrar as pessoas ou adoecer as pessoas. E quando você fala que a maior parte desse sofrimento mental é nesses cargos de liderança, aí causa uma aversão também para a pessoa não chegar lá. Qual o impacto que isso vai ter nos nossos futuros líderes? Porque a vida anda, né? As empresas andam. Se vocês pesquisarem, botem no Google. Geração de Z, geração mais jovem, não quer mais cargo de liderança. Já está acontecendo.
A gente participa de vários eventos de recursos humanos, nosso principal cliente é o setor de recursos humanos, e hoje é uma discussão nas recursos humanos, Rodrigo, que os jovens não querem mais ocupar cargo de lideranças. Por quê? Por todo esse ranço que se criou por isso. Então, assim, muita gente fala assim, essa geração é horrível. Pessoal, não adianta brigar com a geração. Eu tenho certeza que meu pai olhou para mim e disse, essa geração é horrível. Como o pai dele olhou, essa geração é horrível. Não dá, pessoal, a geração é diferente. É isso mesmo, ela é diferente. E não adianta eu ficar reclamando que a geração é diferente. Eu tenho que entender como é que eu vou conviver e trabalhar, porque eles são a geração que vai para o mercado de trabalho. E nós temos, na verdade, eu digo, um problema muito maior de nível de saúde mental no Brasil, no corporativo, a ser resolvido. Eu estava com a minha irmã ontem, semana passada, acho que ontem, segunda-feira, domingo, sabe, da minha filha. Ela virou e disse assim, Alex, eu me toquei que o papai vai fazer 80 anos. Meu pai do lado, né? Aí eu olhei para ele, e parece? Entendeu? Meu sogro tem 78, parece um menino. É mais ativo do que eu. Então, assim, a gente tem essa outra situação. Hoje eu tenho, dentro do ambiente de trabalho, pessoas com 70, 60, 50, 40, 30 e 20. Sim. Eu tenho 5 gerações praticamente no mesmo ambiente de trabalho, pensando completamente diferente. É outro desafio enorme para o RH. E se eu não entender que meu ambiente tem que acolher todos eles, porque o geração Baby Boomer 70 pensa de um jeito, o 20 pensa de outro. Mas estão convivendo ali dentro. Então, tá todo mundo no mesmo espaço. Eu faço parte de um grupo, eu presido uma comissão de saúde do EdTech, da de São Paulo, que é a Body Academy, e a gente tem lá muitos médicos. Essa comissão, eu estava discutindo com um deles, e a pergunta foi, nós estamos discutindo 100 mais. Eu disse, como assim? Nós não sabemos, médicos, como vamos tratar pessoas com mais de 100 anos. Porque a gente sabe que daqui a 20 anos, o número de pessoas com mais de 100 anos vai duplicar ou triplicar. Nós não temos referencial científico de medicação, tratamento e doenças de pessoas com mais de 100 anos. Olha o tamanho da confusão. Então, assim, antes, o tiozinho de 60 anos estava aposentado. Não. O tiozinho está na academia, mais sarado do que nós dois, com 3 namoradas e trabalhando absurdamente. Cara, então, se as empresas não olharem para isso e olhar que eles têm que entender a saúde mental desse público e o que nós vamos ter mais que trabalhar é a mente para os próximos tempos, porque a IA praticamente vai fazer metade do que a gente precisa. Então, você vai contratar o quê? O robô ou um ser humano? Alex, na Amarelo, já está sendo pensado na IA para esse ponto? Você, no meio da nossa conversa, falou um pouquinho sobre isso, né? É observado, tá, Rodrigo? A gente tem aquela coisa. É como na área médica, né? A gente observa os processos evolutivos, a gente observa as novas tecnologias. Mas a gente precisa que haja uma validação disso cientificamente, para que a gente entenda. Porque, assim, construir algo desse porte, na hora que eu preciso de uma sensibilidade, porque a saúde mental, Rodrigo, o diagnóstico, ele é um diagnóstico de olhar e ouvir. O psiquiatra, ele não pega em você para fazer o diagnóstico. O psicólogo não pega em você para fazer o diagnóstico. Ele olha para você e ele escuta. Onde é que a IA consegue fazer isso hoje? Entendeu? A IA tem um outro problema, ela é uma afirmativa. Ela reforça o que você está trazendo. Infelizmente... E a gente está com um problema que as pessoas estão usando, né? Isso que eu acabei de falar agora. A gente tem um dos maiores usos hoje da IA para a terapia, porque está ali o tempo todo à disposição, que isso também é ruim. Porque a lógica de você ir ao terapeuta, 1 hora de sessão, 45, 50 minutos, aquela ação é um processo terapêutico também. Estar um terapeuta o tempo todo à sua disposição para conversar com você vira uma mola, sei lá, vira não é uma mola não, vira um suporte desnecessário para a vida que a gente a gente tem que conviver com os problemas da vida. A gente não pode estar todo tempo pedindo socorro a IA. E aí esse é um problema. Existem 2 casos já, Rodrigo, e muito infelizmente, né, que estão lá nos Estados Unidos, que
2 casos de suicídio devido ao uso de IA, onde jovens, ao utilizar a IA, inclusive um dos casos, a IA fez a carta dele de despedida. O processo está sentado nessa mão para verificar lá, verifica que tem lá o texto, todo o processo. Inclusive, recentemente, já deve ter uns 2 meses, a OpenAI mudou regras, exatamente por um dos casos ter a ver com o ChatGPT. Então, o Fantástico, há uns 1 mês e meio atrás, fez uma matéria onde um psicanalista, juntamente com a repórter, muito famoso, eles faziam exatamente o teste de utilização da IA. Não dá. Lógico, Rodrigo, não tem a menor dúvida que em algum momento, daqui a algum tempo, vai surgir alguma coisa, vai se aplicar. Todo dia aprimora. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a pessoa que está buscando suporte psicológico, a gente não sabe o que vai encontrar do lado de lá. E eu posso encontrar uma pessoa que está precisando disso aqui para fazer algo pior com ela. Perfeito. A gente já está caminhando, infelizmente, aqui para o fim da nossa conversa, mas eu queria entrar no ponto que eu acho importante para falar da startup, né? Desse caminho que foi sendo conduzido, né? Até a gente chegar onde a Amarelo está hoje, que é integrando a rede CC. Isso. E com uma projeção, uma escala maior do que nesses anos anteriores. Perfeito. Como que está esse momento? É um momento muito, muito gratificante, né, para quem criou, né? A gente, quando cria lá um negócio desse, a gente tem um sonho de que a coisa aconteça, né? Primeiro, na hora que a Amarelo foi levada para a rede CC, já foi, eu digo assim, a gente tem que comemorar os bons momentos, né? Então, quando você tem um projeto, começa a tocar esse projeto, de repente vê uma rede CC como uma rede que tem 3.500 colaboradores, são 8 empresas, 3 hospitais, atuação em plano de saúde, e você vê essa empresa olhar para esse projeto e dizer assim, cara, isso aqui é bacana, isso é legal e faz sentido para a gente, e trazer para dentro de casa, nossa, isso já é uma grande vitória, né? Esse último ano foi um ano que a gente fez a parte de quê? De nos adaptarmos à rede CC. Então foi um ano, mais ou menos um ano e pouco, onde a gente primeiro foi revisitar todo o nosso produto para se encaixar a rede CC e fazer um investimento que a gente não tinha feito ainda em tecnologia. Bacana. A Amarelo, apesar de ter 5 anos, a gente já tinha quase 12 mil sessões de terapia, 40 clientes, a gente não tinha tecnologia própria. A gente só usava porque era uma fase muito de ideação, validação e operação. Então, até a operação, a gente conseguia tocar o barco. Sim. Como agora a gente quer ganhar realmente o Brasil, apesar de nós termos já clientes em 10 estados, a gente quer realmente agora ir para o mercado, ganhar Brasil, aí não, a tecnologia ela é fundamental para a escala. Então, hoje a Amarelo tem o seu aplicativo, que foi construído dentro da rede CC, pela equipe da rede CC de tecnologia, que está sendo posta desde o mês passado no mercado. E a projeção agora é a fase mais legal que eu acho, talvez, sabe o que é? Crescer financeiramente. É a fase que a gente chama de tração, né, Rodrigo? É a hora que a gente vai entender quais são os caminhos que vão levar a Amarelo a tracionar como negócio, botar cliente para dentro, entregar produto, apesar de já ter 62 CNPJs, 11 mil colaboradores que eu atendo, mas agora é hora de a gente ganhar o Brasil, e aí sim chegar aqui, sei lá, 1 ou 2 anos para a fase que é a fase da escala, quando a gente já validou, tracionou, já sabe as vias de crescimento, já vai. Então, está sendo muito legal, muito bacana, muito desafiador ainda, porque, de novo, nós ainda somos uma startup. Nós ainda somos porque nós temos ainda um modelo de negócio ainda não 100% validado. Validação é quando você pega ali uma startup que já vende ali, como diz o outro, no automático, e o cliente começa a procurar por ela, já achou o seu tal PMF, já começa a vender e vai embora. Então a Amarelo tem. Mas o mercado de saúde também é muito bom. O mercado suplementar é um mercado muito jovem. As grandes destaques do mercado hoje têm 8 anos, 9 anos. Então é um mercado extremamente jovem. Então é bom porque a gente também está aprendendo com o mercado, validando com o mercado. E evidentemente aqui, pessoal, ter um parceiro ou fazer parte de uma rede tão grande, de 80... Porque assim, eu estou falando da rede de 80 anos. Uma rede que hoje é a 3ª maior em atendimento do país em oncologia. Com tecnologia. A gente fala da Amarelo, mas assim, a rede CC trouxe o Watson IBM quando nem se falava em IA. A rede CC tem robô em operação para cirurgia urológica.
Então, quer dizer, eu estou numa casa que a inovação, a Rede CC tem um hub de inovação há 5 anos. Então, a gente também está numa casa em que a inovação é um dos valores da casa. Alex, o atendimento hoje, no caso da Amarelo, são para os colaboradores da rede ICC. Não, a gente atende... Do ICC, né? Não, assim, nós atendemos... Nosso modelo de negócio é B2B. E nós temos 62 empresas que a gente atende. Uhum. Então, assim, Alex, eu quero para terapia com Amarelo, você é pessoa física, eu não te atendo. Sim. Eu atendo os colaboradores que estão dentro de um CNPJ. Perfeito. Hoje, a Rede CC, ela fornece para todos os colaboradores o serviço da Amarelo. A Amarelo, hoje, ela é um dos benefícios que um colaborador que esteja interessado em buscar uma vaga, entrar aí no site do CC, ele terá Amarelo. E no modelo que a gente entende que é o modelo ideal, onde eu tenho toda a lógica de produto e, por exemplo, a pessoa pergunta, não tem limite de sessões de terapia. Porque eu faço jornada, então não tem isso aí. Mas eu tenho mais 60 empresas que têm diversos modelos e que hoje também a Amarelo já tem. A gente tem mais ou menos aí hoje 350 a 400 sessões de terapia por mês só na Amarelo. Então a gente tem só e a gente tem hoje cobertos, né? Com a possibilidade de acessar a Amarelo mais de 11 mil pessoas. Perfeito. Mas é uma tecnologia replicável também no sentido de você consegue adaptar para outros formatos. Sim, né? o nosso modelo de negócio, ele tem 2 formatações já principais, né? E a gente também tem capacidade de adaptação para necessidades, né? A gente tem algumas situações hoje aí em conversas que a gente vai precisar adaptar. Mas essa é a vantagem de você ter uma startup ainda jovem, que a Maritol tem 5 anos, ela tem 4 anos, ela oficialmente ela abriu o CNPJ em outubro de 21. Ela tem 4 anos de operação oficialmente. Fez aniversário agora, né? Mas agora, precisa conversar há pouco tempo, menos de um mês, apesar de são 5 anos de história, e tem uma casa, que é o Grupo ICC, com todo um suporte de equipe própria de tecnologia, quer dizer, se amanhã aparecer uma situação que a gente precisa desenvolver alguma coisa, eu não preciso buscar fora, eu faço dentro de casa e faço de forma... Eu sempre falo assim, o cliente chega assim, Alex, tu pode fazer isso? Aí eu faço aquela lógica. Bem, eu vou voltar para casa e vou entender. Porque também tem que ter uma lógica seguinte, aquilo que o cliente está pedindo, ele é interessante para o meu produto e para o mercado? A gente sente e avalia se faz sentido. Às vezes, e aí é um ponto importante, às vezes o cliente pede algumas coisas que é muito mais para atender ele. Uhum. E aí você, como startup, tem que entender se aquele esforço vai valer para você crescer no mercado. Porque se aquele esforço não vale para você crescer no mercado, talvez é melhor você não fazer, porque o tempo que você vai gastar energia. Mas hoje eu tenho capacidade de pegar uma empresa grande. Hoje eu falo assim, Alex, a Amarelo tem limite de atendimento? Não. Hoje não tem. E um ponto importante que eu não falei, Alex, e a parte da psicologia. Nós trabalhamos um pouco diferente no mercado, tá? Eu não tenho marketplace de terapia. Então, por que isso? Porque eu tenho que dar seriedade, garantia e segurança. Como é que eu funciono? Quando eu entro numa nova empresa, eu faço uma medição de mais ou menos quantas pessoas precisam ou vão utilizar. A gente tem uma métrica em relação a isso. E aí, se eu precisar, eu trago novos psicólogos. Entendi. Esses psicólogos são, primeiro, selecionados, segundo, capacitados. Então, todo psicólogo que está no Amarelo, ele passou por entrevista, análise de currículo e recebeu uma capacitação. Com isso, eu garanto a entrega correta. Eu sempre falo, muito cuidado com o marketplace de terapia, porque o marketplace é o seguinte, eu vou lá, é como o Amazon vende produto. Eu vou lá, faço um cadastro, boto meu currículo, boto minha foto e abro um horário. A empresa do lado de lá, ela não se importa o que está acontecendo. Ela só vai buscar entender quando você der algum problema. Sim. Então, o máximo que ela faz é aquela velha e boa metrificação de estrelinha ou de nota de NPS. Uhum. Só que assim, ela não está olhando ali o dia a dia. Então, ela é aquela coisa, eu prefiro não ter o problema. Sim. Ela espera ter o problema para poder fazer alguma coisa. E quando a gente fala de um tema tão delicado, né, tão importante, e aí não tem como arriscar. E tem um outro problema, Rodrigo, que é muito importante que as pessoas não sabem. Você começar um processo terapêutico e de repente a pessoa sair, é um problema. Então, até hoje, em 4 anos, só teve 2 psicólogos que saíram por outros motivos. Então, quer dizer, eu tenho um psicólogo hoje que está há 4 anos comigo, com um paciente que está há 3 anos com ele. Nossa, isso é uma garantia de qualidade que tranquiliza o colaborador e a empresa. Perfeito. Alex, para a gente encerrar, onde é que a gente encontra a Amarelo, né? Como saber um pouquinho mais sobre esse serviço que vocês oferecem?
pode entrar no nosso site, www.amarelsaudemental.com.br, nossas redes sociais, @amarelsaudemental, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, é só colocar lá. Amarelo Saúde Mental, não precisa colocar o ponto, tá? Sim. Eles encontram lá. Lá vocês vão ter acesso a todas as informações, a tudo que você tem. Nosso site tem toda já uma estrutura bonitinha, explicando o nosso produto. Lá tem um formulário que você pode preencher, que a gente vai entrar em contato com você. Tá? Então, quer saber mais, quer conhecer o produto, quer levar para a sua empresa, quer ser parceiro, a gente também está aberto a parcerias, quer ser psicólogo, quer trabalhar com a gente, está à disposição. Alex, brigadão, espero que você tenha gostado tanto quanto eu. É extremamente importante o tema. E eu acho triste quando a gente fala sobre isso só em setembro, sabe? Eu acho que é um tema para a gente martelar o ano inteiro sempre que possível, porque não há horário, né, para as pessoas procurarem esse tipo de serviço. Então, te agradeço pela parceria, a paciência também de explicar tudo direitinho aqui para a gente e estendo o convite aqui para uma próxima oportunidade a gente conversar mais um pouco sobre esses próximos passos também. Obrigado, viu? Obrigado. Gostou desse conteúdo, né? Aproveita, comenta, compartilha, divulga com quem você quiser, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho aqui também. Aproveita e acompanha a gente nas nossas redes sociais e no nosso portal de notícias também, que vai estar a repercussão completa dessa conversa no opiniãoce.com.br. É isso e até a próxima. O Opinião Tech é um oferecimento do Sistema FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará.